Olá pessoal, tudo bem? Bom, quando vamos desenvolver uma aplicação, seja em LabVIEW ou seja em qualquer uma outra linguagem, uma das primeiras decisões que precisamos tomar e talvez até a mais importante é sobre qual arquitetura nós iremos desenvolver a nossa aplicação. Por que eu digo que ela é muito importante? Porque essa arquitetura, dependendo daquilo que o nosso software precisará desempenhar, ela vai fazer toda a diferença lá na frente, quando nós precisarmos adicionar mais funcionalidades, quando nós precisarmos colocar novos módulos, quando nós precisarmos integrar ele com algum outro sistema. Então, algumas arquiteturas elas têm uma facilidade muito grande para nós fazermos isso, outras arquiteturas nem tanto assim, e outras arquiteturas nós não temos condição nenhuma de fazer isso. Então essa decisão é uma decisão extremamente importante. E o que eu gostaria de mostrar hoje aqui para você é um modelo de projeto, um template de projeto, que é uma arquitetura que já está embutida nos exemplos de projetos, nos templates de projetos do LabVIEW, e que ele tem uma facilidade muito grande de você utilizá-lo em vários cenários, que é a QMH. Você pode trabalhar ele em uma arquitetura que seja sequencial, você tem a facilidade de utilizar ele quando você vai trabalhar com diversos módulos de forma síncrona, quando você precisa integrar ele com algum outro software, quando você precisa integrá-lo com algum hardware. Então é uma arquitetura bastante flexível, bastante utilizada. De um ponto de vista de complexidade, ele é considerado uma arquitetura bem complexa, bem robusta e que eu gosto bastante de utilizá-lo. Então, o exemplo que eu quero mostrar hoje para vocês aqui é de como você colocar essa arquitetura dentro de um projeto de software, como um exemplo de uma prova de um CLD. Então, eu vou estar pegando uma prova de CLD e vou estar colocando aquela prova, aquele exemplo de exame, eu vou estar colocando uma arquitetura QMH para que essa aplicação seja desenvolvida sob essa arquitetura. Tá ok? Vamos lá então, pessoal. Quando nós recebemos uma prova de CLD para estarmos fazendo, nós recebemos ali um dispositivo USB, onde vão constar ali a pasta onde vai ser desenvolvido o projeto e também um documento PDF onde nós temos ali os requisitos e as instruções para executar a prova. Na pasta do projeto nós temos ali um VI principal já com uma interface de usuário pronta e para nós estarmos desenvolvendo a nossa aplicação a partir deste VI. Temos ali a interface pronta, mas os controles e indicadores todos soltos, sem nenhuma conexão. E nós vamos estar desenvolvendo a aplicação a partir destes controles e indicadores. Além do VI principal, nós temos nesse diretório aqui duas pastas. A primeira pasta é a pasta sub-VI. Nessa pasta nós vamos estar colocando todos os sub-VIs que nós formos desenvolver durante a prova, nós vamos colocar nesse diretório. E uma pasta controls. Nessa pasta nós vamos colocar controles customizados, que nós também ao longo da prova podemos estar criando. Também ali alguns controles customizados que já nos são dados pelo exame. Então fica de uma forma organizada dentro desses diretórios aqui, o código que nós iremos criar. Além desse diretório da prova, nós temos também um documento PDF. Nesse documento PDF nós temos as instruções relacionadas ao exame e também as instruções e os requisitos para desenvolver o projeto da prova. Tudo aquilo que vai ser necessário desenvolver no exame. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer para colocar uma arquitetura QMH
numa prova de CLD, nós criamos um diretório temporário e nós vamos pegar todos aqueles arquivos e diretórios que estão na pasta da aplicação e vamos colocar nesse diretório temporário. Por que nós fazemos isso? Quando nós vamos criar um projeto do zero, o LabVIEW ele não permite que nós criemos esse projeto numa pasta onde já haja algum conteúdo, algum diretório, algum arquivo. Então, nós precisamos de uma pasta vazia para estar criando o nosso projeto novo. Então, nós vamos aqui no LabVIEW, vamos pedir para criar um projeto e nós vamos criar esse projeto no diretório do exame, no diretório ali no dispositivo USB. Então, aqui das opções que nós temos de projeto, nós vamos selecionar a QMH, Keyword Message Handler. Vamos nomear esse projeto com o nome da aplicação do exame, o mesmo nome nós vamos usar. Vamos direcioná-lo aqui para o diretório do dispositivo USB, aquele diretório que nós deixamos vazio. Selecionamos ele. E pronto, já podemos apertar Finish. E o LabVIEW já vai começar a criar os diretórios e os arquivos necessários para a arquitetura QMH. Vê que ele já começa a criá-los no disco. E aí ele nos abre o Project Explorer do LabVIEW para que possamos trabalhar todos os arquivos ali da arquitetura QMH. Bom, agora o que nós podemos fazer? Nós já podemos pegar aquelas pastas e os arquivos que estão no diretório temporário e colocá-los de volta no diretório da aplicação, uma vez que o projeto já está criado. Nós pedimos aqui para colar, ele vai pegar alguns arquivos aqui que constam em pastas com o mesmo nome e ele vai fazer um merge, ele só vai adicionar aqueles arquivos. E agora, com os arquivos já no diretório onde será desenvolvida a aplicação, podemos apagar aquela pasta temporária, não vamos utilizá-la mais. E agora já podemos começar a trabalhar dentro aqui do Project Explorer do LabVIEW. Primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar ao projeto aqueles arquivos que já nos são dados pela prova. Então nós vemos aqui na Virtual Folder aqui, Type Definition, e selecionamos aqueles controles customizados que nos são dados pelo exame e adicionamos ele. Além disso, vamos adicionar também o arquivo PDF, onde tem as instruções, os requisitos da prova. Vamos adicionar também a pasta Virtual Project Documentation. No Target, nós também aqui iremos criar uma pasta virtual, que será uma referência para aquela pasta que já nos foi dada, subviais, para nós estarmos desenvolvendo aqui subviais que venhamos a usar na prova. Vamos colocar nessa pasta. E por fim, vamos adicionar aqui ao Target também o MainVI da aplicação, o MainVI do exame, porque nós não vamos utilizar o MainVI da QMH, nós vamos utilizar o MainVI que nos é dado. Aquele MainVI já está com a interface de usuário pronta, montada, com os controles e indicadores, então nós vamos utilizá-la na prova. Então nós adicionamos ela também. Vamos abrir aqui o MainVI. E agora nós vamos começar a inserir a arquitetura QMH nesse VI. Vamos abrir aqui o diagrama de blocos. E nós vamos também abrir aqui o MainVI da QMH. Esse MainVI foi criado junto com o projeto. Porque quando nós vamos começar um projeto do zero, um projeto QMH, nós temos a opção de utilizar a MainVI do projeto. Então aqui tem alguns controles e alguns indicadores que são uma referência, são os primeiros passos para criarmos a QMH. Então, se alguém vai criar um projeto QMH
sem ter uma interface de usuário já pronta, começa a partir de aqui. Não vai ser o nosso caso. No nosso caso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar aqui do diagrama de blocos toda essa arquitetura, todo esse VI que está pronto e vamos colá-lo na main VI do exame, porque é lá que iremos desenvolver a nossa aplicação. Então, simplesmente copiamos e colamos toda a arquitetura, salvamos isso, e agora já podemos remover do projeto a main VI da QMH. Nós não vamos utilizar essa VI mais. Nós removemos ela do projeto, também com uma forma de deixar o projeto organizado. Vamos também removê-lo aqui do disco, do dispositivo USB, também com uma maneira de deixar organizado o disco. Nós não vamos utilizar esse VI, então nós também excluímos ele da pasta. Bom, quando nós copiamos aqui o diagrama de blocos da main VI da QMH, além do código, nós também trouxemos aqui os controles e os indicadores originais daquele VI. Então, nós não iremos utilizar também esses controles e indicadores, então nós também iremos removê-los aqui da arquitetura. A maneira mais fácil que nós vemos aqui de estar fazendo isso é, no caso dos controles, nós estarmos removendo os eventos em que eles estão ligados. Então eu venho no loop de eventos e eu vou excluir o evento aqui, no caso o botão do something. Eu vou deletar este evento. Quando eu deleto esse evento, ele também deleta o controle. O botão do something else é a mesma coisa, nós deletamos o evento e ele também vai estar deletando o controle. E aqui agora ainda fica mais um indicador, o indicador display e o controle exit. Também nós iremos excluir esses dois itens. Então o botão exit, ele está aqui no evento exit. Esse evento é o evento que para a aplicação na arquitetura QMH. Ao invés de nós excluirmos o evento, nós vamos modificá-lo, nós só excluímos o controle. E a gente vai modificar esse evento para que ele funcione agora quando seja clicado o botão Stop. Esse botão Stop é um botão original do VI do exame. Então, quando o VI do exame ele estiver rodando, quando nós quisermos parar a aplicação, nós apertamos esse botão Stop. Então, nós já aproveitamos uma parte da arquitetura aqui do projeto QMH, nós já aproveitamos já para escrever uma funcionalidade do exame. A gente coloca aqui também uma constante de erro na entrada da QE nesse evento, porque quando esse evento ele é consumido ali no loop de mensagens, ele espera ali também um erro, ele tem uma entrada de erro. Então nós colocamos aqui uma constante de erro sem erro, para que ele não dê nenhum problema aqui quando for consumir esse evento. Nós vamos aqui para o loop de mensagens, nós vemos aqui alguns fios quebrados. Esses fios quebrados, eles eram referências para os controles originais da QMH. Ele usa aqui este fio de dados aqui para criar referências para aqueles controles. Isso nós podemos usar posteriormente esse fio. Então, a única coisa que nós fazemos aqui nesse case, que é o case initialize, é apagar esses fios quebrados e refazer esse fio de dados, esse fio de cluster aqui, só para a gente estar corrigindo estes fios quebrados. Então, próxima parte, nós vamos aqui para o case update display, onde nós vamos apagar esse indicador, que também é um indicador original da main VI da QMH, que nós não vamos utilizar. Então nós deletamos ele, corrigimos aqui o fio quebrado
E, bom, já apagamos todos os indicadores, todos os controles indicadores. Nós vemos aqui que o botão run ele continua ligado ainda. Ele está indicando que nós temos aqui uma variável local, que não está referenciada a nenhum controle nem indicador. Nós não vamos utilizar aqui essa variável local. Ela na arquitetura original da QMH, ela era referenciada para aquele indicador display, mas nós não vamos utilizá-la. Então nós apagamos ela, apagamos também aquela constante de string. E agora a arquitetura ela já está basicamente pronta. Então a partir daqui nós já iremos desenvolver a nossa aplicação. Existem algumas coisas aqui que nós podemos apagar também. Essa estrutura aqui, a estrutura de runtime, quando nós criamos um executável, o executável está pronto, ele está rodando. Com essa estrutura, ele fecha o LabVIEW quando é finalizada a aplicação. Nós não precisamos utilizar aquilo, então nós não vamos criar executável, podemos apagar. Algumas descrições aqui também podemos apagar. Ao longo de que formos desenvolver o software também podemos apagar essas descrições, então só de uma forma de deixar isso organizado nós estamos apagando. Bom, aqui o VI está pronto. Como uma forma de teste aqui podemos clicar aqui no Run e mostrar que ele está funcionando corretamente dentro da arquitetura QMH. Clicamos no botão Stop, que foi aquela primeira funcionalidade de eventos que nós adicionamos a este VI, e ele funcionou corretamente e parou a aplicação. Tá? Então, a partir de agora, nós já podemos desenvolver aqui os requisitos, o que é pedido para o exame, nós já podemos desenvolver a partir dessa arquitetura que está montada. Bom, como eu disse no início do vídeo, existem várias arquiteturas que você pode estar usando. Vai depender muito da aplicação que você tem, dos requisitos dela e o que você precisa que o seu software faça. E também um outro fator importante também é a familiaridade que você vai ter em estar desenvolvendo com aquela arquitetura. A QMH é uma solução, existem muitas outras que você pode estudar, você pode conhecer, você pode se aprofundar. E aí existe também uma coisa muito do gosto pessoal, de como você está familiarizado com aquilo, quanto você gosta de utilizar aquela arquitetura. Então a QMH ela é uma sugestão para você estar utilizando e você pode estar estudando outras se você quiser, tá bom? Então fica aí essa dica. Se você gostou desse vídeo, aperte no botão curtir, comente o nosso conteúdo e compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!